Já fechou todos os vereadores. Uma boa tarde a todos. Cumprimento os senhores vereadores, funcionários, jornalistas, público que temos hoje presente. Vamos dar início à nossa reunião de 5 de novembro de 2018. Dizer que a próxima reunião é dia 19 de novembro. Nós nessa reunião marcamos para dezembro, sendo certo que este ano gostávamos de fazer uma coisa. Já falei com o Sr. Presidente da Assembleia Municipal que a reunião, como não temos este ano o parecer da DGAL, que a reunião da Assembleia Municipal fosse na primeira quinzena de dezembro e não na última quinzena de dezembro. Portanto, no dia 19 acertamos. Hoje também na reunião de dirigentes falei relativamente a matérias que sejam necessárias levar à Assembleia Municipal para que elas fiquem ou para a próxima reunião de dia 19 ou então para a primeira de dezembro. Vamos entrar no pedido de ordem do dia. Temos uma hora como de costume. Queria saber dos senhores vereadores quem quer usar a palavra. Muito bem, todos. Nós também queremos. Começo hoje a fazer aqui uma pequena inversão. Falarei eu e depois darei a palavra aos vereadores da oposição e falará aqui a vereadora Inês Barroso. Tenho aqui 3 temas que acho que seriam importantes de referir. O primeiro tem a ver com o Festival Nacional de Gastronomia. Terminou ontem. Este ano tivemos mais pessoas que o ano passado. É importante de referir isto. A nossa média passou de cerca de 2.500 pessoas para cerca de 2.900 pessoas. Ficamos sempre na casa das 30 mil e poucas visitantes, sendo certo que este ano tivemos só 10 dias, portanto foi um ano em que menos tempo tivemos o Festival Nacional de Gastronomia. Dizer que conseguimos inovar. Tivemos o banquete, que foi um sucesso, onde tivemos chefes com estrelas Michelin, tivemos o jovem talento da gastronomia, tivemos algo que já há muito tempo era um desejo de muitas pessoas do nosso concelho, da nossa região, que é a apresentação da Carta Gastronómica da Lesíria do Tejo. Tivemos a apresentação da certificação dos restaurantes, tivemos vários eventos que levaram para cima o Festival Nacional de Gastronomia. Sendo certo, temos um desafio, para além de continuar a fazer crescer. Esta foi a 38ª edição. Nós, para o ano 2020, temos um grande desafio, que são os 40 anos, e nesses 40 anos queremos fazer ainda algo mais diferenciador e tenho a certeza que iremos ao encontro das expectativas e daquilo que é a tradição dentro da modernidade do Festival Nacional de Gastronomia. O segundo assunto que tenho era para dar os parabéns à Junta de Freguesia de Amiais e à Casa do Povo, à Comissão de Festas de Amiais. Tivemos na feira multissectorial, a vereadora Inês Barroso foi abrir, o vereador Jorge eu tive mais que um dia, o vereador Jorge também teve, ainda anteontem, num debate, dar os parabéns. É importante, à semelhança do que outras freguesias têm feito, dar a conhecer, do ponto de vista empresarial, aquilo que de melhor temos no nosso concelho, nomeadamente na zona norte do concelho, onde tem aparecido este tipo de certames, que nós temos só que apoiar e dar os parabéns por aqueles que metem mão à obra e que fazem com que seja um sucesso. Foi um sucesso, espero que seja o primeiro de muitos certames, muitas feiras multissetoriais, porque realmente gostámos do que vimos e acho que quem visitou Amiais naqueles dias ficou bastante agradado sobre essa matéria. O terceiro assunto que tenho era algo que entre nós, vereadores do Partido Social Democrata, está consensualizado e também queríamos discutir aqui esta matéria, ou seja, durante a ordem do dia, se não for aqui, se não conseguimos consensualizar aqui, que fique de alguma maneira acertado a nossa posição. É o seguinte: nós estamos a desenvolver isto tem a ver com a tauromaquia. Nós todos achamos que a tauromaquia deve ser considerado património material da humanidade. É uma tradição nossa, é cultural, é uma arte e nós todos achamos que deve ser assim. Em Santarém somos reconhecidamente uma terra de aficionados, uma terra que defende esta arte e nenhum de nós se reviu nas palavras da Ministra Graça Fonseca. Não queremos aqui estar a apontar o dedo à Senhora Ministra. O que nós gostávamos de dizer é que somos civilizados e gostamos de touradas. Que isto fique claro. Nós somos civilizados
e gostamos de touradas. E a democracia para nós só tem um sentido, que é o sentido da tolerância. Homens e mulheres tolerantes, com toda a certeza, fazem uma melhor democracia. E é isto que nós queremos expressar. E, portanto, eu tenho a certeza que a Sra. Ministra já deve ter repensado daquelas palavras. A questão do IVA para nós também é importante. Nós também sabemos as dificuldades que tem havido relativamente aos espetáculos, a nossa Praça de Torres, e tudo isto está relacionado, porque o setor hoje apresenta dificuldades, mas não contem com os vereadores do Partido Social Democrata, tenho certeza que os senhores vereadores do PS também, mas poderão falar sobre isso. Nós gostávamos de fazer uma carta que dessemos conhecimento, só a lamentar o sucedido e dizer que nós somos a favor, achamos que o IVA deve ser mais barato, deve ser a taxa reduzida, peço desculpa, e que, relativamente àquilo que é o caminho, achamos que devemos ir mais longe, que deve ser feito uma candidatura de todos os municípios que têm atividade taurina para que seja reconhecido como património imaterial da humanidade a cultura e a arte tauromáquica. Portanto, era um desafio que deixava para todos. Se não for possível, faremos só em nosso nome. Se for possível, em nome de todos, faremos em nome de todos. Eu acho, tenho a certeza absoluta, que será em nome de todos que iremos fazer este nosso ofício. Vereadora Sofia. Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Funcionários públicos, Srs. Jornalistas. Sr. Presidente, trago aqui hoje uma questão que tem sido abordada por diversos agentes judiciais, que é a questão do estacionamento dos autocarros ali na Escola Prática, designadamente na praça onde se encontra o Tribunal. Se por um lado essa praça deveria ser reservada à tal cidade judiciária da qual Vossa Excelência falou por diversas vezes, designadamente aos serviços do Ministério Público, por exemplo, que muitos foram falados. Por outro, a colocação destes estacionamentos naquele local, naquela praça, designadamente na segunda, portanto, quem, se bem me entenda, quando entramos na Escola Prática, a segunda parada, irá causar perturbação no decorrer das audiências. Vejamos duas coisas que são naturais. Não só o barulho que decorre das entradas e saídas, quer dos turistas, quer dos grupos de jovens, das crianças, dos autocarros, como também do próprio barulho inerente ao próprio autocarro. Não sei se alguma vez tiveram a oportunidade de verificar, mas ali no shopping, muitas vezes, e designadamente no período de verão, por causa do ar-condicionado, os motoristas nem desligam o autocarro para o ar-condicionado se manter em funcionamento, o que provoca muito barulho. Eu penso que será unânime em que temos que arranjar uma alternativa e colocar aqueles lugares. A Escola Prática é tão grande, eu não acredito que não exista outro espaço para colocarmos aqueles 6 lugares de autocarros. E aproveito que estamos a falar da Escola Prática e daquela praça designadamente, e foco-me agora mesmo só naquela praça, o aspecto que aquilo tem. Degradado, pouco cuidado, e não podemos ter presente que aquela praça é visitada diariamente por centenas de pessoas que vão ao tribunal e está muito desmazelado. Pelo menos pintar a cara, como se costuma dizer. Acho que não custa nada e não é por isso que ficamos mais pobres. E já agora eu também gostava de saber, porque isto é uma curiosidade, já foi pensado, eu penso que sim, mas já foram iniciadas as obras do caminho, a entrada dos autocarros na Escola Prática. Vai ser feita por onde?
Eram estas as questões. Bem, Sra. Vereadora Virgínia. Boa tarde, permita-me que cumprimente todos os presentes na sua pessoa, Sr. Presidente. Portanto, o PS vai manifestar a sua preocupação face à Biblioteca Municipal Brancamp Freire, mais propriamente ao estado de conservação do Palácio dos Barões de Almeirim, onde está sediada. O espaço possui um grande número de documentos, alguns deles com muito valor histórico, salientando a Biblioteca Pessoal de Brancamp Freire, e parece-nos que a sua preservação é fundamental. Durante a campanha eleitoral fizemos uma visita a este espaço, tendo constatado que a infraestrutura necessitava de intervenções para solucionar as infiltrações que provocam grandiosos estragos aos documentos e também aos documentos e também até ao próprio edifício. Tive a oportunidade de visitar novamente este espaço no dia da recepção ao professor do Conselho de Santarém, tendo constatado que até essa data o espaço não tinha sido intervencionado face aos problemas que apresentava um ano antes. Ora, com a chegada do outono e com a chegada das primeiras chuvas, pergunto ao Sr. Presidente se há algum projeto em vista para este espaço, se há alguma intervenção para a Biblioteca Municipal Brancamp Freire que esteja a ser tramitada, uma vez que estamos preocupados também com o estado de conservação dos documentos. Visto que esta situação não poderá continuar por muito mais tempo sem solução, pois corre-se o risco de perda de algum espólio e também de alguns exemplares deteriorados, a bancada do Partido Socialista pede a sua atenção para esta situação, achando que o objetivo que a Biblioteca preconiza, de permitir que todos os municípios tenham acesso à informação, à educação, ao lazer, contribuindo para o pleno exercício da cidadania, só poderá ser feito com qualidade se houver a manutenção do espaço e a devida conservação dos documentos e das obras. Gostaria ainda de perguntar se o espaço do antigo Banco de Portugal, agora edifício municipal, que anteriormente acolheu a Divisão da Cultura e também da Educação, se este espaço que se encontra fechado não poderia ser usado para a implantação de alguma instituição ou associação do nosso Conselho, visto que a degradação será maior se continuar fechado. O espaço envolvente a este edifício, eu posso dizer que é um pouco sinistro. Tem o esqueleto do Rosa Damasceno de um lado, da parte da frente tem um espaço de voluto que também, por sua vez, se encontra em frente a um espaço tão digno como é o Círculo Cultural Scalabitano. Portanto, achamos que este edifício do antigo Banco de Portugal poderá dar a esta zona uma nova dinâmica. Não podemos esquecer que este é um dos percursos reis do nosso turismo scalabitano. Portanto, os nossos turistas, quando vão visitar as Portas do Sol, fazem este percurso. E achamos que a Câmara Municipal poderá começar por dar o exemplo e reabilitar os espaços municipais, nomeadamente este espaço do antigo Banco de Portugal. Portanto, pergunto ao Sr. Presidente se tem algo programado para este espaço ou se irá continuar fechado. Após, portanto, a nossa visita ao Museu São João de Alporão, gostaríamos também de agendar uma visita a estes dois espaços, nomeadamente à Biblioteca Brancamp Freire e também, portanto, a este espaço municipal do ex-Banco de Portugal. Obrigada. Muito obrigado. Vereador José Augusto. Boa tarde, Sr. Presidente. Permita-me que cumprimento todos na sua pessoa. Tenho aqui dois assuntos que gostava de trazer a esta reunião. Um deles tem a ver com a questão que coloquei à Sra. Vereadora na passada reunião sobre a carta arqueológica, onde me foi dito que estavam canceladas por causa de uma questão de uma errata. Bem, uma errata é algo que se faz depressa, não é? E que se podia continuar a vender os livros mediante essa mesma errata ser entregue a posteriori. Ora, como o livro continua proibido, não se vendendo nem oferecendo a ninguém, muito me custa a crer que fosse apenas por causa de uma errata. Entretanto, foi publicado nas redes sociais fundadas e explícitas suspeitas de plágio. Ora, um plágio, como sabemos, constitui um crime grave. Por isso, gostaria de perguntar à Sra. Vereadora de que plágio se trata e se é ou não verdade que o trecho usurpado já nem sequer estava atualizado segundo o legítimo autor. Esta é uma primeira questão. Outra tem a ver com
Uma situação que eu já falei aqui e que, em conversa com vários presidentes de junta, mostraram a preocupação, e venho de solicitar novamente a esta Câmara, a questão dos fontanários. Ou seja, uma listagem, uma simples folha Excel, com as uniões de freguesia ou freguesias, os locais de consumo e uma estimativa não, os consumos nos últimos 12 meses, em metros cúbicos, e o custo real. Porque o que me foi dito é que os próprios presidentes de junta nem têm a noção dos custos envolvidos no facto dos contadores passarem para as freguesias. Portanto, era isso que eu pedia. Na próxima reunião, uma folha Excel com toda a listagem dos contadores e os consumos mensais do último ano. Metros cúbicos e custo. Obrigado. Muito bem, muito boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. Queria começar precisamente por onde o Sr. Presidente começou, o Festival Nacional de Gastronomia. Provavelmente eu tive azar, as vezes que fui lá, não senti que houvesse mais visitantes, não sei qual é o termo de comparação que tem relativamente a anos anteriores. Uma das coisas que me pareceu foi que o controle de entradas este ano era mais rigoroso. Talvez por isso tenha dado esse resultado de aparentemente maior número de visitantes. A sensação com que eu fiquei foi precisamente o contrário, foi que havia menos visitantes do que em edições anteriores, e o que, enfim, nós lamentamos, mas não é nada que não tivéssemos à espera, na medida em que esta edição do Festival Nacional de Gastronomia, independentemente das suas eventuais virtualidades, foi claramente tratado com pouco cuidado. Uma divulgação em cima do joelho, praticamente em cima do acontecimento, nós dissemos-lo aqui há umas reuniões atrás, não havia sequer divulgação. Só para ficar com uma ideia, o Festival de Balonismo, por exemplo, de Coruj, era anunciado no multibanco de qualquer escalabitano. Sobre publicidade relativamente ao Festival Nacional de Gastronomia, temos muito a aprender e espero que até à 40ª edição haja condições de melhorar essa matéria. E, portanto, sobre o festival, o que eu gostaria de dizer é que me pareceu que esta edição estava com menos alma e com menos força do que edições anteriores. Eu não fui sempre um entusiasta das decisões tomadas pelo anterior vereador Luís Farinha relativamente ao Festival Nacional de Gastronomia, mas comparando, digamos que edições recentes e anteriores, confesso que fiquei algo preocupado, mas gostei da intervenção do Sr. Presidente relativamente ao entusiasmo do Festival Nacional de Gastronomia. Como eu disse e repito, já devíamos estar a trabalhar na próxima edição e não deixar, uma vez mais, que os negócios, as contratações, as publicidades sejam feitas a pouco tempo do início do próximo Festival Nacional de Gastronomia e, portanto, deixo aqui esta minha impressão e gostaria de ver, efetivamente, muito mais gente no Festival Nacional de Gastronomia. Depois, também pegando nesta matéria do Festival Nacional de Gastronomia, portanto, foi feita a contratação de uma empresa para o Sá da Bandeira, também houve uma contratação de uma empresa para organizar o Festival Nacional de Gastronomia. Queria saber se, relativamente à reestruturação orgânica que se fala da Câmara, também foi contratada alguma empresa ou não, ou se está a ser feita pela Prata da Casa. Depois, eu pedi, e volto a pedir duas coisas. Eu já não vim às últimas duas reuniões de Câmara. Pedi a evolução dos últimos 3 anos relativamente ao pessoal da Câmara e das empresas municipais. Continuo à espera, ainda não foi fornecido essa matéria. Também pedi, especificamente ao vereador Jorge Rodrigues, que me fizesse chegar o ofício resposta do ICNF por causa dos pombos. Certamente serão recordados que falámos aqui, foi dito que o ICNF é que não autorizava, digamos que a intervenção que se pretendia fazer por causa dos pombos na cidade. E, portanto, eu pedi esse ofício e volto a pedi-lo, porque gostava de olhar para a resposta do ICNF, na medida em que me fiquei bastante incrédulo com essa proibição do ICNF e, portanto... Como? Não deixou de declarar a praga. Não deixou... Não, mas eu... Sim, mas nós estamos a mas ouça, deixa-me... Uma coisa é não declarar praga, outra coisa é a atuação sobre os pombos. Mas se fizer favor de fazer chegar essa resposta do ICNF, depois voltaremos ao tema e eu opinarei sobre o mesmo. Para além disso, queria também perguntar ao Sr. Presidente quando é que
chega a acordo internamente para apresentar uma proposta de Conselho de Administração da Viver Santarém. Porque, de facto, nós já passou um ano desde as últimas eleições. Em bom rigor, isso devia ter sido feito no início, por razões que, enfim, que a bancada do PSD saberá. Houve uma altura em que não votavam, depois votavam. O que é certo é que, independentemente das posições do PS, relativamente a essa matéria, não foi presente ainda, na minha opinião, enfim, incorretamente, uma proposta para um novo Conselho de Administração da empresa municipal Viver Santarém. E aproveitando, pergunto também quando é que virá a proposta do Conselho de Administração das Águas de Santarém. Já falei neste assunto, mas é para não ficar esquecido. Depois, queria também saber por que razão, e pego um pouco naquilo que a vereadora Sofia Martinho referiu, por que razão é que nunca mais temos um master plan da EPC. Isso evitaria certamente algumas intervenções avulsas e daria certamente alguma ordem àquele espaço. Lembrar também que da última Assembleia Municipal percebi uma vez mais que se mantém alguns aparentemente viaturas ligadas aos bombeiros que não são usadas e que estão ali permanentemente estacionadas com um ar de degradação enorme naquela parada onde, enfim, os visitantes, e nomeadamente as pessoas que se deslocam ao tribunal, por onde passam. Portanto, e para além daquele aspecto sujo e descuidado dos edifícios envolventes, temos também lá viaturas que não estão lá a fazer nada, porque não são precisas para os bombeiros, porque se fossem precisas eram utilizadas, e, portanto, pelo menos tirá-las dali não me parece que lá façam falta, e estão a ocupar espaços inadvertidos. Mas refiro que o mais importante é, de facto, fazer um master plan para a EPC, trazê-lo à Câmara, discuti-lo e, de uma vez por todas, perceber o que é que se vai fazer ou o que é que não se vai fazer para ver se a EPC entra no bom caminho. Queria também colocar como sugestão, para além das duas visitas que a vereadora Virgínia referiu, uma visita ao espaço oficinal da zona industrial do município, porque me parece que nós vamos conversando muito sobre a matéria, mas as coisas não mudam e, portanto, o estado de degradação mantém-se e, portanto, era importante que pudéssemos fazer uma visita e perceber o que é que está a ser pensado, ou se não está a ser pensado nada, relativamente a esta matéria. Julgo que o vereador André Lopes terá pedido, mais do que uma vez também, uma listagem dos espaços de escritórios públicos e privados, terá endereçado essa questão ao vereador Nuno Serra, julgo eu, por ser o vereador do Desenvolvimento Económico, mas depois terá sido ao vereador Jorge Rodrigues, mas de qualquer forma relembramos este pedido e, portanto, logo que ele esteja disponível, a bancada do Partido Socialista tinha muito gosto em recebê-lo. Deixo para o fim duas matérias relacionadas com estradas. Eu pensava que quando o Sr. Presidente usou da palavra que ia falar nisso, não falou, e portanto gostava que o Sr. Presidente explicasse aqui na Câmara o que é que foi acertado com as infraestruturas de Portugal na sequência da visita do Sr. Ministro Pedro Marques e da assinatura dos protocolos que foram feitos relativamente às estradas 362 e 361, e, portanto, porque vi algumas informações contraditórias, o descontentamento e, por outro lado, a afirmação do próprio Presidente das Infraestruturas de Portugal, dizendo que aquilo tinha sido negociado com o município. Nós já vincámos bem, consideramos que uma intervenção da 362 deve ser uma intervenção mais profunda e que deveria existir efetivamente uma melhoria do traçado. E, portanto, gostava que o Sr. Presidente, enfim, por um lado, nos explicasse o que é que aconteceu, o que é que foi a reivindicação do município, qual é que foi a resposta que foi dada e em que pé nos encontramos. A outra matéria sobre estradas é a Estrada Nacional 114. Nós fizemos uma visita conjunta às obras da Estrada Nacional 114 na reunião seguinte. Dissemos-lo aqui que o Sr. Presidente deveria de imediato encetar os contactos com as entidades externas de forma que acompanhassem o final da obra para rapidamente aquele espaço poder abrir e aparentemente o espaço continua sem ser aberto por razões enfim, que nós estranhamos, independentemente de ser ou não serem responsabilidade de outrem. Digamos que o município devia fazer todos os possíveis para reduzir os 4 anos e meio
de encerramento daquela estrada que muitos transtornos causam e, portanto, também gostava que o Sr. Presidente nos explicasse o que é que se passa e por que razão, até agora, a estrada continua fechada. Afinal, não é por último, porque estávamos aqui a esquecer de um outro assunto que tem a ver com a Associação de Residentes de São Domingos. Aparentemente terão sido negadas a possibilidade de se realizar uma festividade relacionada com o 1º de novembro e que costuma acontecer, mas não terá sido autorizado por parte da Câmara a realização no local que a Associação de Residentes costuma utilizar. Portanto, gostava de saber o que é que se passa e o que é que se passou efetivamente relativamente a esta iniciativa da Associação de Residentes de São Domingos e por que razão a Câmara terá inviabilizado a realização deste espaço. Relativamente ao desafio lançado pelo Sr. Presidente sobre as touradas e sobre as declarações da Ministra da Cultura, eu não conheço o teor das declarações da Ministra da Cultura por razões profissionais. Não pude acompanhar com detalhe algumas das coisas que se passaram no país, mas tenho muito gosto em revisitar essas declarações e relativamente às touradas, nós de facto não temos nada contra as touradas, pelo contrário, eu sou aficionado e, portanto, julgo que todos nós, enfim, temos alguma ligação, mas admitimos, no âmbito da tolerância que o Sr. Presidente aí referiu, que haja outras opiniões e que, num país livre e democrático, que haja pessoas que gostam de touradas e haja pessoas que não gostam de touradas e, portanto, isso, uma questão de gosto é o gosto, outra questão é, digamos, que a forma como se lida com matérias relacionadas com o IVA e com outros impostos associados aos espetáculos. Eu tenho uma opinião pessoal relativamente às taxas do IVA e a alguns tipos de espetáculos. Acho que a generalização relativamente a algumas matérias não é correta. Há espetáculos e espetáculos, há procura e há oferta e, portanto, em função dessa matéria, devem ser ponderadas. Mas folgo em saber que a bancada do PSD considera que deve haver redução de impostos. O mesmo não se aplicou nas últimas vezes que trouxemos aqui à Câmara a possibilidade do município de Santarém reduzir impostos. Não deixa de ser uma contradição interessante, mas pode ser que isso queira dizer alguma coisa e, portanto, brevemente possa haver também aqui a redução de impostos, que depende de nós, não depende de outra, não depende do Governo. Mas se houver alguma carta a ser feita, seja feita a carta, nós leremos a carta e teremos muito gosto em assiná-la se concordarmos com o teor e até podemos fazer sugestões relativamente a essa matéria, mas eu, como disse, estou a falar sem saber o que é que a Ministra da Cultura falou sobre isso. Por acaso estive há pouco tempo com ela num espetáculo no Teatro Dona Maria II e se soubesse que havia isso, até tinha perguntado, mas não acompanhei porque estive fora. Mas fique claro que, enfim, eu pessoalmente nada tenho contra as touradas, antes pelo contrário. Provavelmente para uns será um defeito, para outros será uma qualidade, mas sou ribatejano, fui educado assim e tenho muito gosto em frequentar o espetáculo de tauromaco, admitindo outras opiniões, e tenho pessoas amigas que não gostam, tenho outras que gostam muito, portanto, é o normal. E julgo que corri os pontos todos que correr, Sr. Presidente. Vereadora Inês Barroso. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. A pessoa do Sr. Presidente, cumprimento todos os presentes nesta sala. Gostaria de fazer aqui duas referências. A primeira no âmbito da proteção ambiental. Dizer-vos que esta semana temos a decorrer mais duas ações que no âmbito do projeto Reabilitar Troço a Troço irão ter duas áreas de intervenção. A primeira, já no dia 9 de novembro, trata-se de uma conservação de uma ação que já foi feita há 2 anos a esta parte e que neste momento é um troço junto a uma linha d'água que foi reabilitado, mas que necessita de uma intervenção de conservação. Pelo que dia 9 de novembro, no Ribeiro das Fontainhas, a partir das 14 horas, convidamos a população e todos os presentes a se associarem para fazermos ali uma intervenção de conservação. A segunda ação neste âmbito ainda do programa Reabilitar Troço a Troço, Ribeiro das Fontainhas, 14 horas. A segunda ação é também no âmbito do Reabilitar Troço a Troço, desta vez na freguesia de Gançaria. É uma ação na Ribeira de Cima que apresenta uma vasta área para ser intervencionada, são mais de 100 metros de intervenção e daí que nós tínhamos articulado com a empresa
que colabora sempre na requalificação através da engenharia natural, para que fosse desenvolvida uma ação de formação nos dias 8, 9 e 10, nos dias 8 e 9 mais numa vertente das sessões teóricas e também na conservação na Remeira, mas no dia 10 que estejamos todos e que tenhamos os formandos desta ação também a intervencionar esta área da Ribeira de Cima em Gançaria. Esta na Gançaria é no dia 10 de novembro, como já disse, a partir das 9h30 horas. Portanto, nesta formação já temos técnicos, à semelhança de outras que temos promovido também aqui em Santarém, já temos técnicos desde Vila Real de Trás-os-Montes até ao Algarve, muitos técnicos de municípios, de empresas públicas e privadas que vêm, no fundo, aprender ou ter mais algum conhecimento sobre técnicas de engenharia natural e de reabilitação de linhas de água. Portanto, fica também o convite para estas duas ações, para esta nomeadamente. Ainda no âmbito da proteção ambiental, referir que, conforme já aqui transmiti, nós iremos dia 16 de novembro a Guimarães para irmos saber quem são este ano os vencedores do prémio da Universidade do Minho, recordando que nós ficámos entre os 4 municípios que foram indicados para a área da Entidade de Turismo Regional de Alentejo e Ribatejo. De entre as 52 candidaturas, Santarém está nas 4 que foram já distinguidas com esta nomeação, mas cujo resultado final só se saberá dia 16 de novembro em Guimarães, como dizia há pouco. A segunda área de que gostava de vos falar hoje, também só e apenas para recordarmos, porque também já aqui o fiz anteriormente, é que vamos iniciar o Festival de Órgãos de Santarém. O Festival de Órgãos vai decorrer de 9 até 18 de novembro e tem um programa vasto em 6 igrejas da nossa cidade, com espetáculos de órgão e canto, com passeios musicais pelos órgãos da cidade, com orquestras, com coros, participação, e temos ainda a particularidade de ter vários organistas e maestros na nossa cidade durante estes dias. Permitam-me um particular destaque para o maestro e organista Daniel Nunes, que iniciou os seus estudos musicais aos 8 anos ao piano com a professora Prazeres Marçal, em Santarém. Portanto, é um organista que em 2004 ingressou à Escola de Música O Piano, em Santarém, onde teve aulas de piano com os professores David Plácio e Alder Penedos, também desenvolvendo os seus conhecimentos musicais com o professor Simões Ribeiro. Ao longo da sua vida foi frequentando outras escolas nacionais, também tendo sempre fomentado este conhecimento, este gosto pelo órgão histórico, e neste momento vem atuar em Santarém, onde com muito reconhecimento Santarém o irá receber e acarinhar no dia 16 de novembro, pelas 21 horas, na Igreja de São Nicolau. Fica esta referência, mas obviamente fica o convite para que a população e todos desfrutem destes momentos. Portanto, os concertos são concertos muito interativos. Iremos ter LCDs a meio da igreja para que as pessoas possam ir acompanhando o que está a ser tocado no órgão histórico, que normalmente está no piso superior e atrás do auditório. Portanto, vamos tentar criar aqui uma interatividade entre o público e quem está ou a cantar ou a tocar no órgão histórico, sendo certo que nestes passeios, os passeios que são promovidos, os passeios musicais dos órgãos históricos, são concertos de cerca de 20 minutos, depois há 10 minutos, um quarto de hora para se mudar para outra igreja e poderem assim todos os que apreciam esta música, este género musical, poderem ir usufruindo de vários organistas, de vários estilos de música distintos, mas sempre focados neste importante instrumento musical, que não me canso de repetir. Santarém, com 7 órgãos históricos na cidade, é mesmo a localidade da Península Ibérica onde existe o maior número com uma dimensão territorial tão reduzida. Portanto, é muito fácil e é muito próximo circularmos entre as igrejas que têm órgãos históricos e que torna Santarém original e, obviamente, diferenciadora nesta área cultural. Muito obrigada. Muito obrigado.
Dar então nota respostas ao que aqui nos foi colocado e começo pela questão dos estacionamentos de autocarros e eu gostava de recordar uma coisa. Isto foi trazido no início de outubro aqui, foi votado por unanimidade com uma proposta do PS que estamos a estudar de se manter também junto ao W Shopping. E é uma coisa que é curiosa. Nós estamos a estudar este aspecto. Houve aqui, do ponto de vista do Tribunal, alguma relutância sobre esta medida, mas daquilo que é as forças partidárias, até curiosamente na Assembleia Municipal, todos reivindicavam a medida como sendo sua, que é uma coisa que não nos podemos esquecer. Agora que há um ruído, já é perguntarem ao município porque é que as coisas estão assim. Mas ainda na Assembleia Municipal e mesmo aqui na reunião de Câmara, toda a gente tinha proposto esta medida, a medida era de todos. Nós compreendemos a argumentação que nos é feita e estamos a estudar, mas também já temos que ir mais além. Verificar que tudo aquilo que é na EPC. Nós, como sabem, temos um projeto dentro do PEDU, está a ser desenhado, está no estudo prévio ainda, está muito inicial, a questão das praças, das paradas, peço desculpa, na EPC. E estamos a trabalhar sobre isso mesmo. A cidade judiciária nós não desistimos dela. Lamentamos é que o IGFES, que há 2 anos atrás nos tenha dito que queria fazer isto e que estava com muita pressa e comprometemos o espaço e está comprometido, depois tenha dito que não tinha dinheiro para a obra. Que fique claro, o IGFES é que disse, nem sequer para o projeto. O que eu quero dizer é que nós também já escrevemos, já disse isto ao nível das entidades competentes, que for preciso a Câmara Municipal paga o projeto. Sei que todos me acompanham nisso, porque é importante a cidade judiciária para todos nós. E, portanto, estamos a estudar isso e quero dizer que relativamente não sei que foi a vereadora Sofia que falou, relativamente à questão das ambulâncias, as ambulâncias estão lá, as nossas são utilizadas. Também temos lá a Cruz Vermelha, que também já dissemos, para ter alguma atenção com tudo aquilo. Mas o que eu quero dizer é que hoje os carros são muitos e cada vez mais na nossa cidade e nos dias de hoje temos bastante. E mesmo para aquilo que é a EPC, temos de alguma maneira começar a pensar noutros locais para os carros e se calhar uma proposta que até foi avançada aqui, que eu corroboro com o antigo vereador Luís Farinha, quero dizer isso que eu já o disse várias vezes, que eu sempre concordei com ela, da possibilidade de termos que ter um silo na Escola Prática de Cavalaria para carros, depois dos projetos todos que nós temos, aqui num espaço, se calhar, 10, 15 anos, é uma coisa que está muito em cima da mesa e cada vez está mais em cima da mesa, porque todos percebemos que não haverá muito espaço. Eu sei que essa proposta, quando foi apresentada pelo vereador e corroborada por todos nós, foi muito apontada como sendo algo disparatado, mas eu acho que cada vez mais faz sentido pensarmos nisso mesmo. Portanto, estamos a estudar isso com as diversas entidades. Ainda não passámos para lá, fizemos só as marcações, mas também relembro que, relativamente a matérias que são sensíveis, nós também temos cidades grandes onde há ruído, onde há tribunais ao pé de muita visitação. Temos tudo isso, temos que ponderar e estamos a estudar isso com os nossos técnicos. Já houve uma reunião no local com o vereador Ricardo Rato e com o Dr. Grilo, com outras pessoas, portanto, estamos a ver isso e com o arquiteto Pedro Gouveia. Sobre a questão que a vereadora Virgínia colocou, sobre a preocupação da Brancamp Freire, eu quero dizer que nós estamos a elaborar um projeto para reparar o que lá está, mas quero dizer uma coisa que temos que nos lembrar todos. Eu entrei para o município de Santarém há 12 anos, 2006. As primeiras coisas que tratei foi de infiltrações que aquela biblioteca tinha, porque o projeto inicial, e que isto fique claro, nem uma tela tinha. Ou seja, há um jardim por cima da biblioteca. E nós, uma coisa que já fizemos foi, na altura, colocar lá uma tela para que as infiltrações fossem minimizadas. Portanto, foi um projeto que pensávamos na altura que tivesse, de alguma maneira, minimizado isso. Não minimizou, teremos que o fazer. Sobre a questão do espólio, nós temos técnicos avalizados que não deixam que aconteça nada ao nosso espólio. Quero que isso fique claro, porque temos a nossa reserva, temos mais espaço onde podemos colocar, e se não houver esse espaço, o que temos que fazer é arranjar a maneira de o ter, porque o município de Santarém tem muito local onde possa ser, senão teria que o colocar numa guardaria qualquer. E, portanto, temos técnicos avalizados para o fazer, não haverá problema nenhum sobre isso. Sobre a questão do antigo Banco de Portugal,
não se encontra fechado, nós temos lá a CPCJ. E, portanto, temos grande parte daquele, ou seja, a CPCJ necessitava de espaço, tem que ter algum, e nós, eu salvo erro, até veio a deliberação de Câmara, essa atribuição à CPCJ. E dizer o seguinte: nós sabemos que naquele espaço, e a sua envolvente é uma envolvente que tem alguns problemas. Tem lá o Rosa Damasceno, tem o outro espaço em frente que está degradado, mas nós temos que nos recordar, e aqui não é nada, o vereador Rui diz sempre que eu depois vou muito para trás para lembrar as coisas. Aqui tem uma defesa daquilo que é muitas vezes o pensar da nossa cidade. A nossa cidade quer sempre algo, aquilo que é perfeito. E se calhar a mesma cidade, algumas vozes que na altura se juntaram nos anos do vereador Rui Barreiros, estava como presidente contra o Rosa Damasceno, contra as construções que lá estavam, hoje se calhar temos o reflexo de ter havido tanta pressão junto à DGPC, tantas entidades, porque no final todos nós queremos o mesmo. Agora, uma coisa é certa: o Rosa Damasceno não está recuperado. Tivemos os problemas que tivemos relativamente a essa matéria. O município de Santarém gostava, ainda o disse quando do debate do Campo Emílio Infante da Câmara, que as pessoas também têm que pensar o que é que querem. Não podem querer um espaço no Campo Emílio Infante da Câmara e a recuperação do mesmo naquilo que é o Rosa Damasceno. Porquê? Porque não há público para os dois, e também ali há muito mais dificuldade por questão das acessibilidades e tudo mais. E se nos lembrarmos o que aconteceu na envolvente do espaço em frente com a arqueologia, em que o promotor esteve anos e anos obrigado a fazer arqueologia e perdeu ali dezenas de milhares de euros, e portanto já várias vezes me ouviram dizer que a legislação devia ser mudada em Portugal porque levou a isso mesmo, ou seja, o privado é que teve que estar a fazer trabalhos de arqueologia para o público e sem os resultados. E depois aconteceu uma coisa que caiu, e depois no final já diziam, lembram-se da fachada, já diziam que poderia até ter ficado nesse aspecto. Mas, portanto, não está fechado, está tudo adstrito à CPCJ. E durante algum tempo funcionou lá também uma parte da junta de freguesia, que depois, entretanto, passou para as novas instalações. Mas agora está tudo com a CPCJ. O vereador Zé Augusto falou da questão da carta arqueológica e da errata. Não há problema nenhum com isto. E sobre a questão do plágio, que nós temos aqui que esclarecer uma coisa, que é: o livro foi apresentado. E a primeira coisa, e o vereador teve aqui a possibilidade de exaltar e de perceber, quando foi distribuído a carta arqueológica, o grande trabalho que lá está. E é uma coisa que a todos nós nos deve exaltar. É o trabalho que lá está. Era um documento que já era devido ao município há muitos anos, já iniciado a trabalhar há muito tempo, e que nos últimos 2 anos levou um arranque definitivo. O que acontece é que, relativamente à questão dos textos, há lá um texto, ou seja, que não foi dada a referência a um dos autores do texto. E agora, com a errata, vai dizer que esse autor do texto está lá, e foi um erro que nós temos que ultrapassar. São tudo, e quero que isto fique claro, não é como eu estou a dizer, são tudo situações que estão acompanhadas por nós no município. E dizer que foram verificadas toda a documentação, e há uma coisa que a nós nos apraz registar, é que uma parte do trabalho foi feito com técnicos do município, outra foram feitos com outros técnicos. Quem esteve na apresentação pôde verificar isso mesmo. Isto para dizer o quê? É que o trabalho estava no município de Santarém, era pertença do município de Santarém, só que faltou a referência a uma das pessoas que o fez. E essa referência vai vir agora na errata. E, portanto, essa errata já está consensualizada entre os técnicos da Câmara que estão envolvidos, salvo seja, que estiveram neste processo, e isto vai ficar, salvo erro, já. Sim, e temos outras referências, portanto, uma errata que ficou, e, portanto, serão feitas, aquilo serão 6 ou 7 referências que lá estão, está consensualizada a errata vai estar, e não há problema nenhum, e, portanto, há é que exaltar um trabalho que está feito. Sobre a questão, digo... Não, o que eu estou a dizer sobre o plágio, eu acho que foi muito claro. Por exemplo, houve um texto que foi utilizado sem fazer referência ao autor. Mas que integra em publicações que já estavam em publicações do município. Portanto, agora,
se me estão a dizer não é plágio, eu não quero crer que o técnico utilizou sem querer fazer a referência ao outro. Eu não estou aqui a fazer julgamento nem de um nem do outro. Agora, há um texto que foi identificado, que foi utilizado, que sem fazer referência ao autor do texto. Portanto, pode ser considerado plágio, pode não ser considerado plágio. Era um trabalho que já tinha sido utilizado em outras coisas do município e, portanto, temos que sim, os terminações do município, portanto, já foram de Jorge Custódio, com outros autores e já estava. Portanto, eram textos que foram recuperados de outros livros que já tinham sido publicados no município de Santarém e foram utilizados. Ou seja, foram feitas referências a livros, não foram feitas referências a pessoas. E, portanto, as pessoas achavam que devia ser feita essa referência. Por essa questão, sim. Não, nós para não, que a errata saia. Para que a errata saia. Mas isso assumimos. O livro está... Nós, quando detectámos isso, há 15 dias atrás, deixámos de vender o livro para que fosse essa correção, para que não houvesse melindros nenhum. E, portanto, a errata já está consensualizada. A vereadora... A errata vai ao encontro daquilo que ficou... Foi discutido com o autor. Foi discutido com o autor e com as pessoas que tiveram. Portanto, eu espero que fique claramente ultrapassado isto. Mas quer dizer que eram textos que já tinham sido utilizados em publicações da Câmara Municipal de Santarém. Portanto, isto também acho que é importante de referir. Era um texto que já tinha sido utilizado em publicações da Câmara Municipal de Santarém. Mas já chegámos a um entendimento sobre essa matéria. Sobre a questão dos fontanários, o vereador Jorge irá fazer chegar a questão dos consumos. Percebo que as juntas de freguesias tenham essa preocupação, mas nós aqui o que tentamos fazer é o seguinte. Nós hoje sabemos que a água é um bem escasso. E do ponto de vista daquilo que é as medidas ambientais, não faz sentido nós ter fontanários onde no verão corre menos água e depois liga-se a água da corrente, a água da rede, e temos depois consumos no verão muito, muito alargados. Ou seja, e temos situações... Há abusos. E isso, para nós, não... E nós queremos que, se for assim, se for o município a pagar, nós é avisar faturas, e o vereador vê, isto é muito grande, vamos ver, isto aqui é um fontanário. E devemos dizer que temos situações que não vão de acordo àquilo que é o mais justo. Por exemplo, imagine o que é uma fonte que corre menos durante o verão, quer-se regar mais à frente, abre-se a água da rede, a água quando começa a cair para os fontanários e começa a haver água para regar. E está-se a regar, isto não é do ponto de vista ambiental. Do ponto de vista ambiental, isto não é uma boa medida. E é isto que nós queremos, que se formos nós continuar a pagar, temos mais dificuldade em fazer essa gestão. Quem está mais próximo pode fazer esse controle. Nós vamos enviar esses custos, não custa nada dizer isso aos senhores presidentes de junta, eu percebo, aqueles, olha, isto é pouco, nós assumimos... Não, e tudo bem, e enviaremos também aos senhores, enviaremos também aos senhores vereadores. Sobre a questão, o vereador Rui Barreto, sobre a questão do Festival Nacional de Gastronomia, teve mais gente, efetivamente. Eu, às vezes que fui, achei que tive mais gente, também não tive todos os dias. Sobre a questão da publicidade, hoje, cada vez há mais eventos, foi, por nós, entendido, bem ou mal, que fazendo publicidade um mês antes e começando em força com a publicidade teria mais efeito começar 3 meses antes a dizer que é o festival e, portanto, foi essa a estratégia. Eu quero dizer que eu ouvi este ano teve muito mais retorno na comunicação social e hoje quero-vos dizer que até é feito e nós chegámos, a empresa que nos mediu, nós tivemos publicidade, se calhar, na comunicação social. Isto é feito por medidas que há um entendimento internacional sobre estas matérias e nós tivemos um retorno de comunicação superior a 600 mil euros com as últimas contagens que tenhamos. Retorno ao nível da comunicação social. E quanto... Mostra que o festival é importante. Não, mas isso é com o retorno que é dado e, portanto, para nós dizemos. Nós tivemos, ao nível de uma empresa, como tivemos já nos últimos anos a contratação, como nós tivemos a contratação já nos últimos anos de uma empresa, tivemos este ano, novamente, dizer relativamente à questão dos novos organogramas, e nós andamos a tramitar isso tanto na Câmara Municipal de Santarém, como nas Águas de Santarém, como na Viver Santarém. Já o dissemos, não temos nenhuma empresa a tratar disto, são os nossos próprios serviços que o estão a fazer, as estruturações na Câmara, Viver Santarém e Águas de Santarém. Sobre a questão do pessoal, eu penso que já tinha sido entregue relativamente tudo, e na vereadora ainda falta, o que é que ainda... Mas posso? Pode, vereador. Muito obrigada.
Sr. Vereador, nós sugeríamos até, se fosse possível, e que queiram vir ou uma manhã, ou uma tarde, ou um bocado, ou uma hora, ou duas, ou o que for, porque, como sabem, nós temos mais de 700 trabalhadores. Em termos da informação que o Sr. Vereador possa necessitar, deixamos o convite para virem passar um bocadinho connosco e verem e consultarem aquilo que for necessário, porque, no fundo, em termos de Regulamento Geral de Proteção de Dados, também há algumas cautelas a ter com os nomes, com os documentos que são fotocopiados e enviados. Não é de forma alguma estarmos aqui a evitar enviar o que quer que seja, mas ajudar-nos a recolher os dados que o PS possa precisar ao Sr. Vereador, se puderem Muito bem. vir cá e esclarecermos o que for possível. Bem, muito obrigada. Mas já demos a informação que usávamos, nomeadamente aos... Não, mas uma parte da documentação. Sobre a questão do CA da Viver Santarém, nós dissemos que iríamos trazer até junho, não fizemos, por causa da Lei 50 e de tudo que estávamos a pensar fazer a nível da reestruturação. Demorámos mais um pouco, mas, portanto, posso dizer, no final deste ano virá um novo Conselho de Administração e ainda nas últimas duas Conselhos de Administração falei disso mesmo, e a questão das águas contaminadas também. Sobre a questão das viaturas dos bombeiros, ainda há pouco falei nisso mesmo, ou seja, eu pensava que tinha sido a Sofia a perguntar, a vereadora Sofia, não, ou seja, as que estão lá nossas são utilizadas pelos nossos bombeiros. Gostava de dizer uma coisa que é o seguinte, sobre a questão dos espaços que o vereador André solicitou, isso é a mesma coisa, nós também já demos no início deste mandato tudo aquilo que está a ser utilizado por entidades que não são do município de Santarém. Já tínhamos dado um anterior mandato ao vereador Madeira Lopes, já demos este mandato ao vereador, mas podemos dar nós a nível de escritórios, como o vereador solicitou, não temos essa informação degradada, detalhada sobre escritórios ou não. Temos tudo aquilo que está e as entidades que estão, e foi isso que já vos demos logo no início deste mandato, quando perguntaram sobre a EPC e sobre os outros espaços. Já as podem verificar, e se não for essa, nós daremos mais informação. Sobre a questão das estradas, eu começo pelo 362 e o descontentamento, e assumimos o descontentamento. É que as infraestruturas de Portugal, eu estive lá com o vereador Jorge e com o Presidente de Junta, não podem ser ardilosos com as palavras, dizendo que é o que está assumido com o município de Santarém, e o Engenheiro Laranja é de Santarém, e que fica aqui claro, tive a oportunidade de dizer lá mesmo, e o que estou aqui a dizer foi o que reproduzi lá. O Engenheiro Laranja sabe perfeitamente que o município de Santarém fez propostas de alteração de traçado entre o Val d'Água e a Aldeia da Ribeira, e entre os Mosteiros e Valverde. Portanto, essas propostas foram lá feitas. E o que eu tive a oportunidade de dizer, e nós já pedimos o projeto que eles lançaram... Não foram aceitos. É isso? Eu só quero aqui reforçar uma coisa. E eles estavam a ver nessa reunião as que podiam ou não incorporar. Eu quero dizer é que quando nós nessa reunião foi-nos dito que a empreitada tinha um valor orçamental de 1.900.000 euros. E, portanto, quando é apresentado 3,3 milhões de euros, eu tive a oportunidade de dizer ao Engenheiro Laranja, espero que o que está aqui a falar de consensualizado entre nós é que tenha aceito as propostas que foram lá deixadas pelos nossos técnicos. E, portanto, agora pedimos o projeto para nos enviar o projeto. É que nós não temos conhecimento deste projeto que foi agora enviado. E, portanto, eu quando digo que achamos pouco, e achamos, porque nós sabemos que uma requalificação daquela estrada não será menos de 7 ou 8 milhões de euros. E, portanto, os 3,3 milhões de euros, de certeza que não vai ao encontro daquilo que nós queremos. E se há reuniões que às vezes caímos na asneira, está sozinho, ali não estava sozinho. Tinha lá o vereador Jorge, tinha lá um presidente de junta e tinha lá também um técnico da Câmara que sabem perfeitamente que foi isto que nós dissemos. E foi isto que eu disse ao senhor ministro que estava lá, porque achamos que é pouco. E disse uma coisa, e falei em nome de todos nós, porque todos nós concordamos, e sei que estou aqui a falar em nome de todas as forças políticas sobre esta matéria. E, portanto, disse também que não somos ingratos,
têm que o fazer. Mas também, se quisessem esperar mais algum tempo e falarem connosco, nós também podíamos nos sentar e ver se poderíamos ou não fazer aquilo. Também sei que há agora aqui uma coisa, que é a pressa deste Governo de dizer que está a fazer obra e de apresentar isso mesmo, porque quando foi lá, quis logo que aquilo fosse na plataforma nesse dia, e não podemos ser despicientes sobre essa matéria. Sobre a Estrada Nacional 114, e quando a visita e que verificámos, isso bem se recordam, nós dissemos que em finais, e o próprio vereador também pôde comprovar isso mesmo, e há declarações suas que o diz, que achava que no final de agosto estaria pronta a estrada. E nós oficiámos as Infraestruturas de Portugal no dia 18 de setembro, a dizer que a estrada poderia abrir em nosso entendimento. Aquela plataforma estava resolvida, dos deslizamentos, e a outra teria que ser monitorizada pelas Infraestruturas de Portugal. E, portanto, as Infraestruturas de Portugal só têm que o fazer. E lembrar uma coisa, é que durante muitos meses o município de Santarém ficou com o ónus de não abrir a estrada. Mas quero aqui também recordar uma coisa. Vocês recordam-se, foi no anterior mandato, que nós tivemos que fazer uma alteração orçamental. Porquê? Porque o Tribunal de Contas não nos dava visto para a estrada. Recordam-se disso? Se calhar não se recordam. E porquê? Porque sucessivamente o Tribunal de Contas não visava aquilo que era o acordo, o contrato que as Infraestruturas de Portugal puseram no Tribunal de Contas. Só neste verão é que foi visado esse contrato, protocolo, para nos pagar 450 mil euros. Vejam, se o município de Santarém tem estado à espera das Estradas de Portugal, estaríamos a iniciar a obra agora. Com os problemas todos, sabemos que a obra tem e as dificuldades que temos tido. Portanto, vejam, as Infraestruturas de Portugal só tiveram visado esse protocolo neste verão. Portanto, estaríamos a iniciar a obra, ou seja, em vez dos 4, se calhar provavelmente seriam 7 ou 8 anos com isto. E, portanto, o que as Infraestruturas de Portugal têm que fazer é, nas outras barreiras, colocar inclinómetros e fazer a sua medição. Há uma coisa que para nós é clara, e nós sempre o dissemos, e vou reavivar aqui a memória a todas as pessoas. Em 2008, havia uma entidade que era a DGEM. A DGEM foi extinta em 2008. E a DGEM, ao ser extinta, o que é que acontece? Foram divididas as suas competências por duas entidades, o IRU e a DGPC. O que é que acontece? Nós, em 2012, quando fiquei como Presidente do município, fizemos uma reunião e foi muito falada a não monitorização das encostas de Santarém. Se bem recordam, é fazer o clipping da comunicação social e perceberão isso mesmo. O que é que acontece? Acontece o seguinte, acontece que depois percebemos que quando foi feita a extinção da DGEM e as suas competências foram passadas para as várias entidades, nenhuma entidade ficou com os inclinómetros de Santarém. Nenhuma entidade ficou com os inclinómetros de Santarém. Os inclinómetros deixaram de ser monitorizados. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que depois, em 2012, começámos com essa tramitação toda, em 2014 há o deslizamento, e depois o que é que acontece? Acontece uma coisa que foi o então Secretário de Estado das Infraestruturas, o Sérgio Monteiro, junto do Ministério da Economia, foi o Ministério da Economia que contratou ao LNEC essa monitorização. E, portanto, ficou nos protocolos que quem teria que fazer a partir de agora essa monitorização no Ministério da Economia. A monitorização dos atuais, e se tivessem que ser colocados novos inclinómetros, teria que ser o Ministério da Economia. Neste atual desenho do Governo, eu acho que até está tudo dentro do Ministério do Planeamento. Foi isso que nós dissemos às Infraestruturas de Portugal. Agora, também lamento uma coisa, é que nós entregámos a estrada no dia 18, e só na véspera do Sr. Ministro vir cá, é que as Infraestruturas de Portugal está muito preocupada para saber o que é para fazer com a abertura da estrada. Também lamento isso. Portanto, e digo isto com a tranquilidade que era que o Sr. Ministro podia ficar incomodado. E o Sr. Ministro disse aquilo que sabia. Olha, falta nós vermos os inclinómetros e temos que os colocar. Portanto, o município de Santarém lamenta é que tenha que ter esperado mais de um mês para que realmente houvesse aqui algum interesse sobre a estrada. Claro que foram repavimentando, fizeram limpeza daquilo, agora tinham que saber tudo isso. Os relatórios do LNEC que nós temos enviados todos, enviamos tudo isso. Agora, estamos dispostos para participar em reuniões. Agora, há uma coisa que eu já assumi na reunião de Câmara e na Assembleia Municipal. O município de Santarém não fará mais nada do que está no contrato. Mais nada. E recordo até aqui um vereador que alertou para isto, e eu, na altura, dei-lhe meia razão, hoje dou-lhe toda a razão, o vereador Madeira Lopes disse que isto podíamos ter um problema mais à frente. E, se calhar,
tinha razão, porque hoje estamos aqui a ter esse problema, porque as Infraestruturas de Portugal queria que fosse o município a verificar tudo. Não. A estrada não é do município de Santarém. A estrada é das Infraestruturas de Portugal, que tem que fazer o seu trabalho e verificar tudo isso. Agora, lamentamos todo este aspecto e esperamos que rapidamente coloquem os inclinómetros, que rapidamente fiquem isso. E depois há aqui uma coisa que é o seguinte, que se calhar já todos percebemos, é que aqui é uma questão de segurança. Eu já estou a ver a dificuldade. É o LNEC dizer que aquilo não acontecerá lá nada. Não sei se estou a fazer entender. É que o LNEC escrever não acontecerá nada. O LNEC agora começa a isto e aquilo. Quer dizer, o município faz o que tem no contrato. Também digo uma coisa, e também tive a oportunidade de dizer isto. Se o Sr. Ministro, e fica aqui, está aqui a comunicação social, se o Sr. Ministro disser que nos dá mais 8 ou 10 milhões para as restantes barreiras e passa outra vez o ónus para cá, eu não me importo de ficar aqui com o ónus, com o meu executivo, que a estrada demora mais 1 ou 2 meses a abrir. Dê-nos esse dinheiro para as restantes encostas que são necessárias, nós lançamos esse procedimento e ficaremos com esse ónus. Agora, até lá, as Infraestruturas de Portugal têm que se lembrar que têm uma estrada. Sobre a questão das associações de residentes, dizer que foi uma questão com uma última festividade tinha lá ficado e depois ficou comprometida os Espaços Verdes. O vereador Jorge poderá falar sobre isso. Vereador, temos 5 minutos para... E os vereadores ainda querem pedir uma palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que na sua pessoa cumprimento todos os presentes. Relativamente à Associação de Residentes de São Domingos, portanto, o que aconteceu foi no último festejo que lá fizeram, portanto, penso que foi a Feira do Fumeiro, existiram danos provocados pelas viaturas no relevado e no sistema de rega. Quando vem este pedido, portanto, foi pedido um compasso de espera para nós avaliarmos o que é que estava em causa, que tipo de danos e qual é que era o montante, e pedimos algum tempo para nos pronunciarmos. E, entretanto, neste intervalo foram dadas duas alternativas para ser realizado esta feira dia 11 de novembro, e estranhamos ver nas redes sociais a publicação que a festa tinha sido adiada. Portanto, há aqui às vezes alguma ideia que o Mark Zuckerberg vem a Santarém resolver os problemas, o Facebook não resolve os problemas. Portanto, estranhei decidirem sem voltar a consultar e falar connosco. Muito bem. Vereador Mocerra, também falar sobre... O vereador Rui também pediu a palavra. Sr. Presidente, é muito rápido, muito obrigado. Cumprimentar todos na sua pessoa. Eu só queria fazer aqui, primeiro corroborar tudo aquilo que disse relativamente à tauromaquia e às palavras da Sra. Ministra, mas não me ficava bem não falar sobre isto, até porque tenho tido esse papel no Parlamento e tenho defendido um pouco esta causa. Eu só queria dizer aqui, depois de ouvir o vereador Rui Barreiro, que sei que vai concordar comigo, dizer que, para além daquilo que seja a nossa afinidade com isto, que é os nossos toureiros que nasceram em Santarém e que vivem em Santarém, que torearam em Santarém, o nosso grupo Forcados Amadores de Santarém, que é uma referência nisto, tudo aquilo que tem a ver a nossa gastronomia, que tanto se mistura às vezes com esta arte tauromáquica, a nossa praça, as nossas vivências, se para além disto tudo não chegasse para que nós aqui defendêssemos com unhas e dêssemos aquilo que é uma referência, que nós temos de ser uma referência que se agrega muito ao nosso mundo rural, dizer também que a tauromaquia é a cultura popular portuguesa, está inscrita desde 2014 naquilo que são os espetáculos artísticos portugueses. Foi votado no Parlamento por larga maioria, uma proposta do PAN que era contra acabar as corridas e, portanto, para se chumbarem, foi chumbada. Os inquéritos têm sido feitos aos portugueses, que têm sido alguns ultrapassam os 80% daqueles que não querem, independentemente de serem aficionados ou não querem que acabem as corridas. E, portanto, com base nisto tudo, acho que nenhum de nós recebe lições de civilização de uma ministra, que diz que a questão no fundo, minorar esta questão da tauromaquia é uma questão civilizacional. E, portanto, eu e corroborando aquilo que disse, que é uma questão de tolerância, e aqui parece-me que foi a intolerância da tolerância, porque é uma das ministras da cultura mais tolerantes e que foi completamente intolerante nesta questão. O que eu acho que devemos dizer que não é uma ministra da cultura, tem que sentar naquilo que são as vivências de um povo
e não daquilo que são os gostos pessoais e aquilo que ela acha que é a civilização ou não. E, portanto, repudiamos aqui completamente aquilo que foi dito e eu acho que o povo vive daquilo que é e não daquilo que alguns acham que devem ser segundo os seus gostos. E para nós em Santarém vivemos desta cultura que é muito importante para nós. Muito obrigado. Vereador Rui Barreiro, muito rapidamente temos... Vou tentar ser o mais rápido possível. Vou só comentar ao Sr. Vereador Nuno Serra, por que razão é que desde a última alteração ao IVA da tauromaquia, que só ocorreu em 2010, nós estamos em 2018, houve oportunidades várias para mexer na alteração do IVA e não me recordo. Não me recordo de ter havido enfim, mexidas pelos anteriores governos. Mas tudo bem. Relativamente à tauromaquia, portanto, eu já disse aquilo que tinha a dizer, o Nuno Serra conhece a minha posição, portanto, não. Só que, relativamente a impostos, é sempre bom a gente pedir aos outros que baixarem os impostos quando nos calha a nós, é sempre uma chatice. Mas pronto. O Sr. Vereador Jorge Rodrigues, para aquilo que eu percebi, portanto, houve danificações no espaço. Eu julgo que quando se cedem espaços devem ser também colocadas algumas regras. E, portanto, se houve entrada de viaturas, se destruíram o jardim e se destruíram a rede de rega, isso deve ser acautelado para que no futuro não aconteça. E, portanto, é lamentável que tenha acontecido e se foi essa a razão que levou digamos que a que não se realizasse o evento, acho, enfim... dadas novas datas. Não, mas tudo bem, mas eu acho que deve-se ter em conta sempre isso, porque, enfim, estamos a falar de dinheiro público e, portanto, isso deve ser salvaguardado, o interesse público acima de tudo, e futuros eventos devem ter em atenção essas matérias. E eu agradeço o esclarecimento prestado. Eu também partilho que não é nas redes sociais que resolvem os problemas, há quem considere que sim, mas eu também lhe digo uma coisa, eu não recebo recados pelas redes sociais, partilho coisas nas redes sociais como todos nós, mas recados e matérias não recebo nem pelas redes sociais, nem pelos jornais. Se quiser dar recado, fale comigo, que está o problema resolvido. Relativamente à questão do Rosa Damasceno, só em passant, lembrar que, por acaso, um familiar da nossa vereadora Sofia Martins até pediu admissão do Clube de Santarém na altura, porque o clube não aceitou a proposta do município. O município fez 2 propostas para adquirir o Rosa Damasceno, infelizmente não foram aceitos e o resultado está à vista. Quanto ao resto, Estamos a corroborar tudo a mesma coisa. Não, mas eu não estou a dizer o contrário, só estou a dizer que o município fez, na altura, o município fez 2 propostas, na altura não foi aceito e o resultado está à vista e, portanto, quanto ao Rosa Damasceno, enfim... Fomos mais atrás, é um bocadinho diferente. Não, podemos contar várias histórias, mas eu só fui ao ponto onde o atual Presidente da Câmara falou e, portanto, eu estou só a dar nota, e os processos estão todos aí, não há nada. Relativamente ao pessoal e à questão que nós solicitamos, nós só queremos, é tão simples quanto isto, a evolução dos últimos 3 anos, das entradas e saídas por setores e a atual situação. E, portanto, não é assim nada de extraordinário que não possam fazer, é pegar nos últimos 3 anos e fornecerem-nos isso, é só isso que digo. Relativamente à 362, eu fico satisfeito do orçamento ter passado de 1,9 milhões para 3,3 milhões. Também gostaria que nos fizesse chegar essa proposta, o que é o novo projeto. Eu não tinha conhecimento. Está bem, mas eu como não sabia, pensei que o Presidente soubesse, perguntei. Ainda não quando vier, agradeço que a gente, para conhecimento aqui do Executivo, que é para ficarmos todos a saber, de facto, o que é o projeto. No entanto, não posso deixar de lamentar, isso não sei se é assim se não, mas para a informação que eu tenho das conversas que tive, quer com o Presidente da Junta de Termês, quer com o Presidente da Junta da Romeira Várzea, a 362 não é só Alcanedo. Acho que o Presidente fez mal em ter ido fazer essa reunião com as Infraestruturas de Portugal, só com o Presidente da Junta de Alcanedo e com o vereador Jorge Rodrigues. Devia ter levado também os outros 2 Presidentes de Junta, por várias razões. Primeiro, porque eles também são afetados com a 362 e depois até são de forças políticas diferentes e, portanto, ganhava, na minha modesta opinião, em ter, e para a próxima vez, sugiro que não se esqueça dessa matéria. Depois, dizer que, relativamente ao Estado Nacional 114, eu acho que nós podemos estar à espera, temos estado já há tanto tempo, mas também me parece que a proatividade do município exige que, tendo terminado a obra, e não podemos esquecer que o dono da obra podia ser as Infraestruturas de Portugal, mas o município então aceitou ser o dono da obra. E a partir do momento em que aceitou ser o dono da obra, se já fez a obra, está agora em condições de exigir que os outros façam isso. E, portanto, era bom que todas as semanas se perguntassem, então, afinal, como é que é? Nós já cumprimos a nossa obrigação, os municípios continuam sem ter o problema resolvido e, como sabe, não são só os municípios de Santarém, são os municípios da região que são afetados e quem se desloca todos os dias é claramente afetado. E, portanto, julgo que nos pontos todos que era importante, mas queria também dizer que eu sou frequentador assíduo do Festival de Órgão
e, portanto, fico muito satisfeito de se manter essa tradição. É um festival que eu costumo frequentar sempre que posso. Vou assistir a algumas das manifestações culturais e ainda bem que existe. É importante para Santarém. Houve uma altura que era muito concentrado, enfim, eu julgo que por causa da organização eles gostam de fazer isto numa semana, mas deixo aqui a sugestão da próxima vez tentarem fazer um mês do Festival de Órgão, porque em vez de estarem a concentrar tantos eventos em tão pouco tempo, os que gostam desta, como é o meu caso, eu não consigo em tão pouco tempo ir a quase todos. E se isso fosse mais prolongado, se calhar até conseguia assistir, portanto fica aqui a sugestão para que o próximo Festival de Órgão seja mais adequado. O vereador muito rápido, eu depois também só para dizer ao vereador Rui Barreiro, eu até poderia perceber essa questão do descer impostos após o governo anterior que lá teve, se estivéssemos a falar do primeiro orçamento deste governo. Mas este é o quarto, foi os mesmos que teve o anterior governo. E só estão a descer no quarto. Portanto, mas quando descer numa atitude completamente discriminatória e persecutória com aquilo que é o mundo rural, é algo que eu não estou de acordo. O que estamos aqui a falar vão descer o IVA dos espetáculos artísticos, exceto a tauromaquia. E, portanto, é isso a única razão que nos prende. E o cinema, só do cinema. Só do cinema, não, dentro das coisas. Dentro do cinema. Sim, já não foram reduzidos, há uma proposta de redução. Portanto, isto não está em causa. Portanto, estamos a falar do quarto orçamento. Já não cola a questão de, no nosso tempo, tínhamos impostos altos e agora impostos baixos. É o quarto orçamento. Muito bem. Sobre a questão dos impostos, eu há pouco não respondi, acabo por responder agora telegraficamente, para a última intervenção, dizer que nós estamos no primeiro orçamento 4, baixamos impostos municipais, como dissemos, de forma cautelosa, até ao final deste mandato, todos os anos vamos descer impostos municipais, que isto fique claro, todos os anos iremos descer impostos municipais. Quer dizer que se fala em IVA, então eu acho que já o anterior governo e este atual governo têm feito mal em 2 IVAs que para nós nos transtornam muito. Um, acho que é uma vergonha, que é a questão do IVA das refeições escolares. Essa é mesmo uma vergonha nacional, mas pronto, fica... De alargar isso a mais do que o mandato? Não, porque eu já falava no anterior mandato e agora falo também. Basta ver as minhas declarações. E agora a mesma coisa do IVA da iluminação pública. Não tanta vergonha, mas também, de alguma maneira, quase tanta vergonha. E quero dizer aqui uma coisa que se calhar a maioria dos municípios não têm a noção, é que nós hoje já temos uma afetação real, nós não deduzimos IVA, e, por exemplo, nós do Estado recebemos cerca de 10 milhões de euros. Este ano um bocadinho mais, não é muito significativo. Mas eu já mandei fazer um apuramento do IVA que nós somos consumidores ao longo de um ano, de um mandato. E nós, se calhar, pagamos mais de 2 milhões de euros de IVA. Se nós fôssemos fazer aqui um comparativo com aquilo que o Estado nos dá, o Estado acaba por não nos dar os 10 milhões, dá-nos 8 milhões de euros, porque somos consumidores finais de IVA. Isto são contas que muitas vezes na Associação Nacional de Municípios não são feitas, ou são feitas de maneira mais ligeira, e então, se forem para as juntas de freguesia, façam também já o exíguo, que é aqueles montantes, quanto mais relativamente com esta questão do IVA. Sobre a questão do pessoal, isso é simples, eu acho que no balanço social isso dá para ver, mas fará-se esse Excel para que isso fique claro relativamente a tudo o que for. Sobre a questão das juntas de freguesia, na altura não foram, nesta vez já tiveram os senhores presidentes de junta das duas e estarão sempre. Sobre assento... Foram convidados ou Sr. Presidente? Foram convidados agora nesta última, foram convidados de certeza. Eu quando informei, eu não conhecia lá. O quê? Não. Os senhores presidentes... lá, não podia ir, os senhores... e eles na altura não sabiam. Eu quero dizer que o protocolo, ou seja, fomos nós que foram-nos dito quem é que deviam convidar, e nós dissemos que os presidentes de junta da Romaria e da Várzea deviam ser convidados. Portanto, não fomos nós convidados, mas eu disse que eles estavam lá, que eles deviam ser convidados. Eu não vi o coisa, mas posso... O convite não foi nosso? Eu estou a dizer que o convite não... Posso. O convite não foi nosso. Disseram qual é que eram as entidades que nós dissemos que eles deviam convidar. E nós dissemos que eles deviam convidar os 2 presidentes de junta. Portanto, isso nós dissemos para a entidade. Sobre a questão da 114, é isto que dizemos, exigimos isso mesmo, e vou aqui dizer uma outra coisa. Havendo mais obras a fazer, o município de Santarém tem um contrato. E esse contrato não foge dali. As Infraestruturas de Portugal sabem o que é que está. O Ministério
o Ministério da Economia, o Ministério do Planeamento até se cruzam nestas matérias e, portanto, tudo o que for os inclinómetros devem ser feito. Relembro aqui os senhores ministros, e nós temos uma reunião pedida com o senhor Ministro do Ambiente, que era agora até ao final do ano, para relembrar que há mais 8 milhões de euros que são necessários para as restantes. Nós ainda temos duas encostas vermelhas, duas encostas onde é necessário dinheiro para fazer intervenções. Muito bem. Entrando no primeiro ordem de hoje, ultrapassamos em 6 minutos o tempo da primeira ordem do dia. Sim, depois no ponto 15 terás que dizer isso. Da aldeia de Além, Associação Cultural e Recreativa solicitando isenção de pagamento de taxas inerente ao pedido de emissão, bem como na respectiva alegação e ampliação do edifício da sede. Isto é a aldeia de Além, proposta a submeter à consideração do Justiça Municipal. Alguns senhores que a palavra, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Isto também, o ponto 2, de Ana Verónica Henriques da Silva, solicitação de alteração de licença de loteamento simplificada ao Alvará 4.000-2004, na rua Maria Isabel Cajeiro, lote 21, da freguesia da cidade de Santana deste município. Isto proposta a submeter, alguém quer dar a palavra, quem vota contra? Posso sugerir que o ponto... Sim. Este está votado? Sim. Está votado, unanimidade. Sim. Muito bem. Não. Sim, o vereador Jorge não vota o ponto 6, pertence aos órgãos do Centro Cultural e Recreativo da aldeia da Ribeira. Pronto, para a ata da Associação Recreativa Cultural de Três Aldeias, da Associação Estudantes da Escola Superior de Gestão e Ecologia de Santarém, da Associação Estudantes da Escola Superior de Educação de Santarém, do Centro Cultural e Recreativo da Aldeia da Ribeira, Grupo Desportivo Cultural dos Galitos da Várzea, Grupo Desportivo dos Galitos da Várzea, ponto 9, Cidade Recreativa Filarmónica Pernense, ponto 10, Centro Social e Recreativo de Valverde, ponto 11, Viver Santarém, ponto 12, Centro de Desporto e Cultura de Verdelho, ponto 13, Terrãs Folclore da Taleia, Almester. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 14 tem a ver com o nosso código regulamentar. Isto é a conjugação de muitos daquilo que são os nossos códigos. Vai para a consulta. Tinha aqui o Dr. Torrão, que eu gostava que fizesse uma introdução. Temos também, dentro daquilo que é este código regulamentar, vai trazer algumas alterações. Aproveitamos para alterar taxas em baixa. O vereador Jorge depois também falará sobre essa redução de taxas, mas eu numa primeira fase, numa primeira intervenção, gostava que o Dr. Torrão nos fizesse um enquadramento deste trabalho, dar os parabéns ao Dr. Torrão e a toda a sua equipa por este trabalho que já decorre há cerca de um ano no nosso município. Também com isto nos queremos tornar diferenciadores, mais próximo daquilo que é o cidadão e também de retirar burocracia e poder ter ganhos efetivos de eficiência no nosso município. Os parabéns ao Dr. Torrão, assim à sua equipa, e muito obrigado por estar aqui connosco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Resumidamente, relativamente a esta situação do Código Regulamentar, portanto, é um trabalho que já tem vindo a ser desenvolvido há cerca de um ano, tanto pela doutora Tiana como também pelo Dr. Rodrigo, que já não está neste momento ao serviço do município, e, portanto, foi um trabalho moroso, de muito rigor, e, portanto, o Código aglutina todos os regulamentos já existentes na realidade municipal e também outras realidades que, enfim, foram inseridas e que se apresentavam como lacunas, e, portanto, mas, genericamente, ele não apresenta grandes inovações. Existe, sim, um trabalho de compilação e, como o Presidente disse bem, alguma revisão das taxas já existentes e, nomeadamente, algumas em baixa. Muito bem. Só alguns vereadores que dar a palavra. Eu quero dar a palavra. Eu acho que é um trabalho importante, não apenas para a organização. Este é um trabalho importante, não apenas para a organização interna do município, mas também para os cidadãos. E hoje o que estamos aqui a deliberar não é falar sobre as taxas que baixaram ou subiram, é sobre a consulta pública. Sim. E, portanto, relativamente a essa matéria, eu queria perguntar ao Dr. Torrão a razão de não estar aqui a Viver Santarém e o ICNF. Estão aqui um conjunto de entidades listadas. Está, por exemplo, a Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, mas o ICNF não está listado e, portanto, não se perdia nada, digamos assim, porque depois, normalmente, este é um organismo com quem nós lidamos com muita frequência e parecia-me que não ficava nada mal acrescentar o ICNF
nesta listagem de entidades a consultar. Depois, nós percebo que se consulta as águas de Santarém, porque faz sentido, mas, por exemplo, a Viva Santarém, no seu objeto social, tem um conjunto de matérias em que também intervém e interage com o município. E apesar do Conselho de Administração ser composto, neste momento, por eleitos que estão aqui no município, julgo que faria todo o sentido que também a empresa municipal de Viva Santarém fosse consultada. E, portanto, esta era a nossa sugestão para acrescentar às diferentes entidades que aqui aparecem para ser consultadas e, obviamente, que também, em nome do Partido Socialista, queremos dar os parabéns por existir digamos que agora, um documento, depois de ser fechado, digamos assim, depois desta consulta pública, que faz todo o sentido, que haja um código regulamentar do município, portanto, é algum sinal de modernidade e, portanto, ficam melhor servidos os municípios e também os próprios serviços internamente poderão trabalhar com menos erros e com menos lapsos relativamente a esta matéria. Muito bem, Dr. Torrão. Presidente, eu acho que enfim, acho que é de acolher a sugestão do Sr. Vereador, acho que é muito pertinente e acho que sim, acho que devemos acolher e também referir aqui a inclusão da Avis Park, ou da ABB neste caso, acho que também seria oportuno. Muito bem. Vereador Jorge, também queria fazer uma intervenção que eu acho também importante referir, apesar do que estarmos a votar não ser isso mesmo, mas também percebermos que isso vai levar, terá uma consequência. Vereador Jorge. Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao regulamento de taxas, preços e outras receitas municipais, há aqui duas ou três situações que eu gostava de referir. A primeira é a introdução da possibilidade de acedência de alguns espaços municipais mediante pagamento, Convento de São Francisco, o Auditório da Casa do Brasil, etc. Vão existir, e conforme o Sr. Presidente disse, diminuição de taxas, de algumas taxas municipais, nomeadamente nas taxas referentes ao cemitério municipal, e não menos importante, e era algo que vinha sendo, era uma necessidade que vínhamos a verificar, a diminuição dos terrados no mercado bimensal, sendo que aí a descida é de sensivelmente 45%. Posso dar o exemplo, portanto, que os terrados vão diminuir de 1,05 € para 57 cêntimos o metro quadrado. Obrigado. Muito obrigado. Mais alguma questão? Não havendo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 15. Asta pública. Isto é a aprovação. Srs. Vereadores, isto aqui, o ponto 15 é a aprovação da minuta. Há aqui um erro no que foi enviado, a adjudicação já tinha sido. Isto tem a ver com a minuta. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 16. Encargo concedência de espaço em 2018. Ratificação da deliberação do Executivo de 18 de dezembro. Isto tem a ver com a questão da várzea. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 17. Associação GM, Tradições, que diz isenção da taxa de ocupação do espaço público para a realização de passeio equestre. Também é uma ratificação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 18. Artur das Molas Limitada. Isto é uma anulação de valores em dia, relativamente à publicidade inerente à extinção de processo de execução fiscal. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 19. Cemitério dos Capuchos. Pedido de isenção de taxas de levantamento ossadas da sepultura número 142 da Rua A. A palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 20. Caducidade do direito à ocupação do terrado T23 de Feira Bimensal de Santarém, anulação de valores de rendas. Os senhores da palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 21. Ocupação de via pública com venda de presépios no Campo Emílio Infante da Câmara, pedido de redução de taxas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 22. Proposta de adjudicação para a contratação de concessão, construção e concessão de exploração de crematório no cemitério dos Capuchos. Vereador Jorge. Depois alguma intervenção dos vereadores que seja necessário. Sr. Presidente, o ponto que aqui nos traz é a proposta de adjudicação para a contratação da concessão, construção e exploração do crematório dos Capuchos. Portanto, posteriormente à reunião do Executivo de 20 de julho, que foi ratificada a 20 de agosto, para o lançamento do concurso,
estamos em condições de apresentar o relatório relativamente ao consórcio que ganhou o concurso para a construção e a exploração do crematório. Foi um consórcio de empresas, Serviluz, Agências Funerárias S.A. e FPC Construções, que se apresentam em consórcio e que ganharam o concurso. Relativamente ao concurso, portanto, nós vamos ter agora um período de 60 dias para a entrega do anteprojeto, a que segue um prazo de 45 dias para a entrega do projeto de execução, ficando o concessionário obrigado, depois desses 45 dias e no prazo de 30 dias, a iniciar a construção da obra. O prazo de execução da obra são 270 dias, sendo que, passado esses 270 dias e a construção, há um período máximo de 60 dias para a instalação do equipamento e a montagem de toda a infraestrutura para o início de elaboração, sendo que o prazo de concessão é de 30 anos. Relativamente às contrapartidas para o concedente, para o município de Santarém, elas ficam em 5% do valor de faturação do crematório e a isenção do pagamento de 326 cremações a favor do município. Eu, pessoalmente, e penso que é partilhado pelo Executivo, é com algum orgulho que trago cá este ponto, portanto, isto também face às críticas que foram levantadas quanto à localização, quanto à acessibilidade, quanto à falta de estacionamento, quanto às condicionantes. Nós, pelas reuniões que tínhamos tido, sempre acreditávamos que o concurso não ia ficar deserto, que ia haver interessados no concurso. Quer dizer, a procura que existe pelos serviços de cremação, o facto de no distrito não existir nenhum crematório, o facto da localização, que era apontado por toda a gente com quem tínhamos falado como um dos pontos fundamentais para o concurso, e o facto de ter existido 7 empresas que consultaram o caderno de encargos, acho que é revelador que a aposta do município era correta. Obrigado. Muito bem. Senhores vereadores. Sim, senhor. Eu começo pelo fim. O senhor vereador foi interessante na sua explanação, disse que este consórcio ganhou o concurso, depois foi o único que concorreu. De facto, houve 7 que foram consultar o caderno de encargos, mas 6 acharam que não tinham condições de concorrer face àquilo que era dado. E, portanto, lamentamos que assim seja, mas nós somos contra a localização do crematório naquele local, já o dissemos na altura em que este aspecto foi votado. E, portanto, somos claramente contra a localização do crematório. Não somos contra o crematório, como, enfim, quiseram fazer crer. Nós consideramos que é importante haver um crematório em Santarém e consideramos que é um erro grave o crematório ir para aquele local. É uma decisão do PSD, não é do Executivo Municipal. Eu acho que às vezes os seus vereadores confundem um bocado quem tem pelouros e quem desempenha funções executivas diretas, sendo remunerado por tal, com o Executivo. O Executivo é composto por 9 elementos e, portanto, esta parte do Executivo é contra a localização daquele crematório. E, portanto, o PSD é que deve ser politicamente responsabilizado e, enfim, é uma escolha e é uma decisão do PSD. Nós, relativamente a este processo, que é o processo da adjudicação, enfim, não vamos estar contra, não nos parece daquilo que nós consultámos tenha havido algum vício ou algum problema, portanto vamos nos abster nesta proposta, mas queremos reafirmar o nosso desacordo total com a opção de colocar naquele espaço o referido crematório. Muito obrigado. Eu não terei problemas nenhums em assumir que é uma decisão do Executivo PSD relativamente a esta matéria. Recordo aquilo que foi falado, isto não é de agora, 3 vereadores, e aqui agradecer a todos, os vereadores João Lucas, Luís Farinha, Jorge Rodrigues agora, que trabalharam e as nossas conclusões foram sempre as mesmas, também com o corpo de técnicos que temos dentro do nosso município, que nos ajudaram nesta decisão e, portanto, tomamos-lo conscientemente achando que estamos a fazer o melhor e dissemos-lo sempre, tanto eu como o vereador
vereador Jorge neste aspecto. Se não fosse assim, não o traríamos cá, pensando que era a melhor solução, e portanto a política também é feita destas visões e assim é que é salutar. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, portanto aprovado com os votos do PSD e a abstenção do PS. Relativamente ao ponto 23, proposta de adjudicação de aquisição das refeições escolares, isto tem a ver com as refeições escolares no âmbito do acordo quadro da CIMLT, dizer, como sabem, nós não fomos a tempo para o início do ano escolar, fizemos um ajuste direto para ter as refeições no início do ano, agora temos o acordo quadro. Isto não é retificação, é este aqui, não é? Não é. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 24, lançamento de monografia Santarém, Carta de Arqueológica Municipal, peço desculpa, oferta da publicação. Isto foram ofertas que nós fizemos, isto são as ratificações das nossas ofertas. Quem vota contra, quem se abstém. Muito obrigado. Do público, quem quererá usar a palavra. Muito bem. Dizer o seu nome para a ata e depois para nós... Boa tarde, o meu nome é Margarida Ribeiro. Eu, no dia 28 de agosto, fiz uma exposição para o mail da Câmara, porque eu não tenho passeio ao pé de casa. Eu vivo na zona do Planalto, no Sacapeito, que é considerado das melhores zonas de Santarém. Vivo nos prédios por trás do restaurante da Grelha. E tanto de um lado como do outro lado da rua não há passeio. Tenho 2 filhos pequenos, gosto de passear com eles. Inclusive, um dos meus filhos tem 9 anos, já podia ir ao supermercado ou qualquer coisa a pé, porque naquela zona temos tudo, não é? E de um lado está um prédio em construção há mais de 11 anos, que ocupou uma boa parte do passeio. A parte de trás do meu prédio também está ocupada com essa obra, que aquilo está uma vergonha, raramente vão lá limpar, e hoje em dia já vivem lá sem abrigos, que ocuparam a obra. Do outro lado da rua, que não tem nada a ver com o prédio, também não temos passeio. Fiz a exposição no dia 28, não obtive nenhuma resposta. Fui telefonando para a Câmara, só em outubro, se não me engano, no dia 10, é que passou para o Departamento de Urbanismo. Falei com uma funcionária desse departamento, que me respondeu que era um assunto muito complicado, que tinha a ver com política. Eu não percebi a resposta, mas foi a resposta que me deram, tem tudo a ver com política. Então pronto, olha, vim para aqui. Escrevi um mail, primeiro mandei um mail para si também, a expor o caso, e agora estou aqui. Porque realmente não consegui perceber a resposta e o que é que tem tão difícil. Já falo sobre isso, não é tão político, uma parte é... José Marcelino. Boa tarde a todos. Naturalmente que eu vou falar sobre o crematório, se me permite. Eu também não estou contra o crematório, é bom que se diga. Sempre achei que era importante haver um crematório em Santarém, mas também sempre achei que não era naquele sítio. Mas já agora que está consumado o ato, e consumado que está, eu solicitava ao município, naturalmente que eu aceito, é uma decisão do município, eu também não votei no atual Presidente da Câmara e, naturalmente, aceito a sua legitimidade como Presidente. E, portanto, a decisão está tomada e, como tomada está, o que eu peço como munícipe e como residente na área é que a Câmara, uma vez que vai desvalorizar mais um bom bocado do património de toda aquela gente que vive ali, faça um esforço, 2 esforços. Um para recuperar toda aquela zona e alindá-la e pô-la, de facto, valorizá-la, e a outra é alterar o zonamento daquela zona. De facto, aquela zona da cidade é só a segunda zona mais cara em termos de zonamento da cidade de Santarém. Ora, já tem o cemitério, que aliás até já foi considerado pelo próprio Governo para efeitos de IMI como uma zona, as zonas junto aos cemitérios, como desvalorizadas. Esta zona do cemitério de Santarém está ainda na segunda zona mais cara em termos de zonamento da cidade de Santarém, porque pertence também ao centro histórico e mas é possível alterar o zonamento da cidade e, naturalmente, alindar todo aquele espaço. Portanto, até para que as pessoas que já ali vivem, que naturalmente vão ficar com o seu património mais desvalorizado, possam efetivamente ter também alguma compensação daquilo que é a localização, na minha opinião errada, do crematório para aquele local. Também nunca tive dúvidas, como o Sr. Vereador disse, que apareceria alguém interessado no crematório, até porque penso
que provavelmente já, às vezes os passarinhos passam e dizem e dão recados. Já lá estava o gás, enfim, provavelmente já havia algum recado de alguém que teria interesse em fazer ali o crematório. Mas continuo a achar que é um erro. Esperemos que o erro que foi também, uma vez cometido, quanto enfim, à alteração das freguesias na cidade, e que hoje, e no Conselho, e que hoje já toda a gente reconhece que, em alguns casos, foram erros crassos, que não volte daqui por alguns tempos a achar-se que o crematório naquele local foi um erro crasso. De qualquer maneira, o que eu apelo é que a Câmara tenha o bom senso de valorizar aquele espaço para que as pessoas que ali vivem não possam naturalmente ser prejudicadas mais. Obrigado. Muito obrigado. Responder à Margarida, dizer o seguinte, sobre a questão de ter enviado o e-mail, só temos é que pedir desculpa, porque devia ter, pelo menos num espaço de um mês, ter tido uma resposta relativamente ao e-mail, e vou verificar isso mesmo. Eu reencaminho para os serviços para darem a respectiva resposta. Sobre o local em concreto, nós temos dentro do nosso orçamento duas coisas, não só para essa zona, mas para várias zonas. Nós, ao nível daquilo que é os licenciamentos mais antigos, ou seja, nós estamos a acionar várias garantias e temos uma rúbrica dentro do nosso orçamento para, dentro daqueles loteamentos que não foram concluídos, para nós acionarmos a garantia, nós fazemos geralmente os passeios, zonas verdes, que não foram feitos. E, portanto, estamos a fazer uma série deles. Não sei se a zona em concreto que me está a referir está nesta primeira fase que já vamos fazer, mas relativamente a essa zona, uma coisa sei, ao nível das estradas, que é a zona da Grelha e a estrada que vai lá para o outro lado, isso já está previsto ser arranjado no verão do próximo ano, o pavimento. O pavimento está previsto arranjar ao nível da conservação corrente. Era para ser deste ano, tivemos aí uns azares que tivemos que utilizar noutros locais. Essa era uma zona que já estava prevista a nível do nosso contrato de conservação corrente de arranjar. Portanto, para o ano, no verão, será feita a questão do pavimento. A questão dos passeios, terei que ver se está nesta primeira fase disso, porque senão também nós arranjaremos. Porque nós temos feito em várias zonas da cidade, temos lançado alguns concursos, e na zona do Saca-Peito, infelizmente, ficámos agora com 2 desertos. Não está a ser fácil. Eu não sei se eles viram, não sei se é o DN, se é o JN, que traz uma preocupação dos autarcas, e hoje também houve notícias sobre isso, de ficarem muitos concursos de deserto. Nós achamos que temos o preço correto. Os empreiteiros são menos, dizem que nós estamos a fazer concursos com poucas margens, mas nós temos uma legislação para cumprir, mas é um problema que a todos nós, autarcas, nos deixa muito preocupados. Porquê? Porque nós este ano lançámos algumas obras, mas para o ano vamos lançar muito mais. E se elas começam a ficar todas desertas, vamos ter um problema de execução de fundos comunitários, que é um grande problema. E andamos todos muito preocupados. Porquê? Porque os privados também estão a executar bastante obra. Mas, portanto, eu vou só verificar. Pavimento para o ano será feito. A questão dos passeios terei que ver, que é essa que lhe diz mais respeito, se está dentro das garantias que estamos a acionar. Sobre a questão do Marcelino. Marcelino, há aqui uma coisa que eu quero dizer com toda a tranquilidade. Isso dos passarinhos dizerem ou não, nós somos pessoas que tramitamos e achamos que as coisas devem ser feitas e foram feitas com a maior das transparências sobre todos os vetores. Portanto, esse mau hábito que às vezes há em Santarém, se havia, não, estamos completamente tranquilos sobre isso. Uma coisa que eu gostava de dizer sobre isso, sobre outra matéria da requalificação, tem a ver com a questão da António dos Santos. Nós temos um projeto, temos fundos comunitários, já temos projeto adjudicado. Não sei se o arquiteto já está a trabalhar, nós temos um estudo prévio, há um vídeo da requalificação da António dos Santos, portanto até ao cemitério, essa requalificação vai ser feita. Há uma coisa que é muito importante também para essa zona, não é logo aí, ou seja, é a seguir, a estrada das Quebradas, mais à frente, é uma zona que também tem que ser intervencionada no âmbito
das nossas encostas. E eu espero claramente, entre estes 8 milhões que eu estou a dizer que cheguem, faltam, mas vão ter que chegar. Se não for neste mandato, vai ser para o outro. Nós não vamos largar o Governo, e quem vier depois de nós fará com toda a certeza o mesmo se as verbas não chegarem entretanto. Portanto, há uma expectativa grande dessa requalificação ser feita. A de António dos Santos será feita, ou seja, este ano teremos o projeto e ainda este ano espero estar a lançar este ano já estou a falar em 2019, peço que o orçamento traz-nos isto. Nós andamos a trabalhar em 2019 e depois ficamos com o ano 2019 na cabeça. Este ano não. Em 2019 esperamos estar a lançar a empreitada, e com toda a certeza vamos lançar a empreitada da requalificação da António dos Santos. Também não será uma obra fácil durante o período em que ela vai decorrer, devido ao tráfego que lá está. Há algumas questões que têm que ser verificadas, mas, portanto, será uma realidade. Sobre a questão dos zonamentos da cidade, é uma coisa que nós realmente temos que ponderar, verificar com a autoridade tributária. Eu recordo que estes zonamentos foram alterados, salvo erro, todos. Eu posso estar aqui a cometer algum erro, mas eu acho que foram, salvo erro, todos verificados pela última vez, quando da reavaliação do património por via da Troika cá. Eu penso que os zonamentos foram verificados nessa altura quase todos. E, portanto, nós sabemos que esse não foi um processo muito célere Eu sei que podem ser vistos em 3 anos, por isso é que eu estou a dizer. Tendo sido vistos nesse ano, foi 2013, portanto, já temos 16, já podem ser revistos. Eu sei, portanto, é algo que nós vamos ponderar. Eu quero dizer que nós já andamos a trabalhar há algum tempo e não é tão fácil como nós gostávamos. Porquê? Porque a avaliação por trabalho é muito rápido. O trabalho não é rápido, o trabalho é moroso, mas tem que ser feito. Eu sou defensor de uma coisa, e já aqui o disse, já o anterior vereador Luís tinha o urbanismo, o estava a fazer, nós já o continuamos a fazer, mas não temos todo. Mesmo dentro daquilo que é as ARUs, as áreas de reabilitação urbana, eu sou partidário que deve-se aumentar o IMI dos imóveis que não são requalificados, mas para isso ser feito nós temos que ter do ponto de vista da exigência da autoridade tributária, uma grande descrição do prédio matricial, e portanto nós nessa descrição temos algumas, quando foi feito as ARUs, mas não temos todo o trabalho. Também quer que isso seja feito, e para mim faz todo o sentido que os zonamentos sejam revistos, precisamente por isso, porque naquela altura não foram feitos com o cuidado que eu acho que deveriam ter sido feitos, assim como as reavaliações, e nós, muitos municípios de Santarém sabem que várias vezes têm dito que devem pedir a reavaliação do seu imóvel junto à autoridade tributária, porque em alguns casos não foi bem feita a reavaliação. Mas dentro daquela zona eu espero que vamos ao encontro, e esta semana falámos isso na altura, ou seja, há outros municípios onde também têm crematórios, e se nos outros lados é junto ao cemitério, nós também achamos que esse é o fator valorativo, e portanto esperamos com isso também que o nosso cemitério passe aqui o plenário a jogar uma nova vida. Muito obrigado a todos e até... Diga, peço desculpa. Que supostamente para o ano vai ser arranjado, mas não é a estrada para mim eu sei que incomoda mais, mas foi isso que eu lhe disse. Eu sobre o passeio disse, nós estamos a acionar várias garantias, eu disse que é junto ao loteamento, estamos a acionar garantias antigas de loteamentos que não ficaram concluídos, para requalificar passeios, para requalificar espaços verdes. Eu tenho que verificar, nós estamos a lançar um procedimento para requalificar várias, ou seja, temos que lançar uma empreitada para ser feito isso, com acordo com as garantias. Nós já recebemos garantias. Ou seja, temos esse dinheiro para fazer as intervenções, estamos a fazer os projetos. Eu tenho que ver, não vamos fazer todos os projetos de uma só vez. Eu estou a verificar, tenho que verificar para lhe dar uma resposta se estes passeios estão dentro destas primeiras fases de requalificação. Como é que eu depois posso ser informado? Eu vou-lhe pedir para o seu mail ser... Okay, e tenho aqui o meu gabinete de apoio, está ali e ficou com o seu nome, e vamos lhe responder nesse sentido. Está bem? Muito obrigado. Então, até próximo dia 19.